Boa noite, meus queridos. É uma alegria podermos estar juntos para mais um estudo da doutrina espírita e iniciando esse novo ciclo aqui na Terra, em que se renovam as esperanças e os nossos propósitos, as nossas intenções na prática do bem. Então, antes de iniciarmos, vamos para uma sensibilização. Eu trouxe uma letra da música de Luiz Pedro, intitulada Mãos de Amor. Mãos de amor que vêm trazer alívio à dor, calma ao coração que sofrer. Lembram sóis na escuridão, faróis de luz, astros na amplidão guiando nossos passos. Mãos que vêm, servindo ao bem, encorajar nossa alma a crescer e vem plantar em nosso ser sementes que vão germinar além. E nossas mãos irão também poder brilhar na luz do bem como heranças dessas mãos de amor. Então vamos fazer a nossa oração. Se desejarem, podem fechar os olhos também e dizer: Senhor Jesus, Mestre de nossos corações, agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida, a oportunidade dos amigos, daqueles que se sentem nossos inimigos. Agradecemos, Senhor, pelas dores, pelas flores, porque tudo serve para o nosso aprendizado. Abençoa, Mestre querido, aqueles companheiros que se sentem desamparados, que estão em desarmonia consigo próprios, aumentando o seu sofrer, que possam perceber que ninguém está sozinho e que, como herdeiros de nós mesmos, depende da nossa boa vontade, o nosso reerguimento. Senhor Jesus, inspira-nos nas palavras que iremos dizer nesse estudo, para que possamos também, por nossa vez, aprender com elas e também levar a reflexão aos companheiros que estiverem nos escutando. Ampara a toda a humanidade, que haja paz e entendimento entre os povos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. O Espiritismo é a terceira revelação para a humanidade, por retirar o véu do que há além do túmulo e mostrar, comprovar, através da comunicação dos companheiros que estão fora da carne, dos desencarnados, como é essa vida além da vida. Isso através dos companheiros medianeiros, que são esses sensitivos, instrumentos entre o plano espiritual e o plano físico. Além disso, o Espiritismo também nos faz relembrar, refletir e entender os conceitos morais trazidos pelo Mestre Jesus. E esses ensinamentos são para todos nós um conforto, no momento em que também os Espíritos nos colocam o Mestre Jesus como guia e modelo para ser seguido. E assim nós nos lembramos de uma passagem em que Jesus está em Cafarnaum
E após convidar Levi para o ministério, para ser um de seus discípulos, vai ter com ele em sua casa. E os fariseus questionam aos discípulos como pode aquele mestre estar comendo entre publicanos e pecadores. E Jesus então nos responde: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E Jesus, em outra passagem, essa está em Marcos, capítulo 2, versículo 17. Mas em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus nos faz uma convocação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, lembrando que todos nós temos o nosso quinhão de sofrimento em nossas vidas, de desconforto, e considerando que o conceito de saúde ele é amplo e integral, envolvendo não apenas o bem-estar físico, mas também o bem-estar psíquico, emocional, financeiro, social, espiritual, enfim, todos nós podemos então considerar que ao frequentarmos, ao visitarmos o centro espírita, nós estamos com as nossas questões sobrecarregadas, né? Com as nossas chagas, com as nossas feridas em algum aspecto de nossa vida. E olhando então a questão do hospital, nós percebemos que a maior parte dos seus frequentadores são os doentes. E somos nós que estamos lá, então, também no centro espírita, e foi para nós que Jesus então fez esse chamado. Foi por nós que Jesus veio à Terra, para nós, os ainda equivocados, né? Os pecadores, os que estão ainda para aprender e aprender com Ele, porque é mais suave. E como a gente faz para aprender? É necessário estudar e praticar. Então, a doutrina trazida pelos Espíritos se propõe a nos fazer reflexionar, a nos fazer estudar e exercitar essa transformação para melhor. Como nós dissemos, né, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós fazemos a construção de nós no futuro próximo. Nós somos hoje, nós plantamos hoje e colhemos amanhã. E a doutrina dos espíritos nos coloca questões básicas. Né? Em seus ensinamentos básicos, a gente vê a questão da trindade universal. Nessa trindade, nós temos Deus como a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema. E os espíritos, que são esse princípio inteligente do universo. E, além disso, o princípio material. Nesse princípio material, existe também o fluido universal. Esse fluido é a interação entre o espírito e a matéria. O fluido universal envolve todos os mundos. E é desse fluido universal
que também se retira o fluido vital que vai animar a matéria. Do fluido universal que envolve os mundos, o espírito retira os elementos necessários para formar o seu envoltório. Esse envoltório que Allan Kardec, na questão 93 do Livro dos Espíritos, chama de perispírito, por uma analogia com o perisperma, que envolve o fruto, como com o pericárdio, que envolve também o coração, o peritônio, que envolve as nossas vísceras. Então, esse perispírito, ele tem uma plasticidade, ele é moldável pelo espírito e ele pode então tornar-se visível e mesmo tangível, como se observa em fenômenos raros de que a gente diz, né, de materialização. Porém, a gente precisa lembrar também que o espírito, como nos dizem, né, os espíritos, o espírito, ele não está encarcerado no corpo como em uma caixa. Ele irradia além do corpo. Né? Existe esse campo vibracional, esse campo eletromagnético, que à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos melhorando, crescendo em virtudes, o nosso perispírito, ele vai se tornando cada vez mais etéreo, cada vez mais quintessenciado, e nós vamos irradiando essa luminosidade, essa energia de bem, de amor, que faz com que os que estejam ao redor ou próximos dessas almas elevadas possam também sentir esse bem-estar, essa harmonia, essa energia benfazeja, só pela proximidade desse campo vibracional, como a gente acende uma luz, por exemplo, e a luz ela não está confinada à lâmpada, ela se irradia por todo o ambiente. Perispírito é ainda corpo organizado, que, representado o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria. Essa frase, dita por Emmanuel, está no capítulo 6 do livro Roteiro, uma psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, o perispírito, ele preside a formação do corpo físico. Ele está já antes, né? Ele antecede a formação desse novo corpo, e ele é esse molde aonde o corpo físico ele é moldado a partir do perispírito. E o perispírito então se une ao corpo físico, molécula a molécula, célula a célula, como nos diz André Luiz. O espírito, então, impressiona o perispírito e o perispírito impressiona o corpo físico. O espírito faz essa impressão através principalmente da sua intenção, de modo que as nossas ações, os nossos pensamentos ficam registrados nesse perispírito. É a memória que está inconsciente e que vem à tona. É no perispírito também que estão os nossos chakras, os nossos centros de força, os nossos plexos. Da mesma forma, a gente entende que no corpo físico nós temos esses plexos nervosos, né, que são uma concentração, um feixe maior de inervação. No perispírito também existem esses chakras, esses centros de força que condensam a energia. E é a partir daí também que o comando se segue para as nossas células,
porque o cérebro registra, né, um comando através também desse contato com o sistema límbico, com as nossas emoções, o nosso pensamento, liberam hormônios e que são neurohormônios que são conduzidos por essa corrente de inervação, e há também hormônios circulando pela corrente sanguínea que vão então banhar e levar a informação para cada célula, de modo que as células elas são diferenciadas. E por isso que uma célula do músculo cardíaco é diferente de uma célula hepática, uma célula do fígado, que tem uma função diferente de uma célula do rim, né, do glomérulo. Então, cada qual na sua função. E há estudos que mostram que quando essas células são retiradas e mantidas vivas em laboratório, in vitro, elas vão perdendo essa diferenciação e elas existem apenas para a própria manutenção. Elas se alimentam, se reproduzem, elas excretam, mas elas vão se tornando indiferenciadas. É o que acontece na célula cancerígena. Ela, em algum momento, ela deixa de perceber a informação que a chega e ela continua se reproduzindo e não atendendo ao comando de que está na hora dela morrer, de renovar, de dar lugar a outra, de dar espaço a outra. Então ela começa a viver em função de si própria e não mais do todo e não mais do coletivo, deixando de exercer a sua função em prol daquele organismo. E aí, nessa questão do adoecimento, é que a gente vê muita procura aos centros espíritas, buscando a cura do corpo físico, mas a gente lembra, então, a doutrina nos esclarece que muitas das vezes aquela lesão ela tem origem mais profunda, né? Ela tem uma origem na alma que impressiona, então, que fica aquele perispírito com uma lesão, com uma alteração. E é dali, então, que está drenando. Por isso que o processo do adoecimento, ele pode levar a uma cura espiritual, uma cura da alma, que é o mais importante, que a gente possa fazer essa limpeza das nossas chagas, as chagas que a gente traz na nossa alma. E a gente vê, então, as mãos generosas dos médiuns passistas trabalhando nesses processos de cura, né, através desse mecanismo eletromagnético que é o passe e que, através da vontade do ser, é emprestado, né, aquele fluido, aquela energia vital, aquele comando, e associado também com a energia que vem da espiritualidade maior, dos fluidos espirituais, aquela célula ela se vê envolvida, ela se vê banhada e acontece muitas das vezes, né, os processos curativos, aquele alívio, aquele bálsamo que a pessoa já sente, às vezes, naquele momento, algum refrigério para o seu sofrimento. Mas não apenas essa é a função, né, curativa do centro espírita. A gente vê que em todos os atos de bondade a gente tem um processo de cura acontecendo. E para exemplificar, eu trouxe um relato que está no livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, um encontro que se dá de um espírito encarnado, no caso chamada Esther, que ela é levada em desdobramento por uma companheira à presença do ministro Alexandre. Ela havia, o seu esposo
havia falecido de pouco, ela se tornando viúva de uma forma trágica, em que não se sabia, alguns diziam que ele havia cometido suicídio e ela acreditava na questão de um assassinato. E ela queria, estava assim muito transtornada, ainda muito chorosa, muito atordoada com essa nova situação, se vendo responsável por filhinhos pequenos e ainda tendo que cuidar de, de um casal de tios idosos. Ela deseja saber das condições do esposo, como que ele estava na espiritualidade. Então, ela sai desse encontro confortada, na certeza de que será amparada, de que será cuidada. E ela desperta, inclusive, com uma disposição um pouco melhor. E o ministro Alexandre vai a campo primeiro, né? E a gente tem a ideia, às vezes, de que por estar desencarnado, o espírito tem a noção de tudo. E a gente sabe que não existe mágica, né? A gente, ao desencarnar, há uma continuidade daquilo que nós somos, né? A gente não vira pura luz só porque saiu do corpo físico. É à medida que nós vamos evoluindo que as nossas capacidades elas vão se ampliando. E o espírito, né, o ministro Alexandre vai à casa para tomar ciência do que estava ocorrendo, do que estava acontecendo no local. E depois, então, ele vai à procura desse espírito onde ele se encontrava, né, o Raul, em estado de, após o seu desencarne, e eles tomam ciência, então, das condições deploráveis desse companheiro, porque, de fato, ele havia cometido o suicídio, tentando ocultar também, para não causar um dano para a família, né? Porque tem todo esse estigma. E então ele simulou um assassinato, mas por trazer em si uma culpa muito grande, esse juiz interno que nós temos, que é implacável, o cobrava de um ato equivocado do passado, em que ele, ao se apaixonar pela jovem Esther, né, que viria depois a ser sua esposa, ele a encontrou noiva do seu amigo. E o amigo, então, era um empecilho para que ele ficasse junto da jovem, e ele, então, decide por eliminá-lo. Só que ele comete esse assassinato, dando a entender que o rapaz tinha se suicidado, e, e ele carrega, então, embora ele não, ninguém tenha descoberto nada, ele mesmo não conseguia ocultar-se de si próprio e não conseguia se permitir uma felicidade mais plena e mais tranquila. E então, nesse momento que ele está profundamente arrependido de suas atitudes e preocupado com a esposa, ele é acolhido, né, pelo ministro Alexandre e é levado a um encontro com com a jovem viúva, né? De novo ela em desdobramento e o esposo em espírito, sobre o comando, né, também o apoio mental do ministro Alexandre, que coloca que nem tudo pode ser revelado para essa viúva. Então, ele diz exatamente assim: somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertados das paixões. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio, não possui as emoções, antes é possuída por elas. Em vista disso, de modo algum poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Está preparada para a consolação, não para a verdade.
cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Então é a questão do remédio, né? Que numa dose muito elevada, ela pode causar mais dano do que a própria doença. Então, a questão da gente levar uma palavra amiga, de levar um conforto, um consolo a um companheiro, muitas das vezes não é necessário a gente jogar toda a verdade, né? Às vezes a pessoa não está pronta ainda. Então, é importante essa cautela, saber colocar cada palavra, né? É um aprendizado, é um chamamento para todos nós. Eu especialmente tomei para mim e por isso que trouxe para vocês. Eu achei assim de uma compaixão, né? Essa solidariedade. Então, com relação à questão do momento de se dizer a verdade, é necessário que ela seja dada assim, de acordo com o amadurecimento, né, para que ela possa ser apreciada pelo Espírito de verdade. Então, e nesse encontro, há em que a viúva, né, encontra com o ex-marido agora, né, com o marido agora no plano espiritual, ele desencarnado, ela ainda encarnada, nessa aproximação, ele tem esse dever de levar a ela a consolação. Então, as chagas, né, porque ele acabou lesando o seu perispírito, né, com o seu ato equivocado. Então, mas naquele momento é um pouco encoberto, feito um curativo e demonstrando que ele está numa fase, num processo de recuperação e reajustamento, e com o apoio, então, dessa força mental do ministro Alexandre, ele consegue conversar com a esposa e diz assim: guarda a certeza de que eu estou vivo e de que a morte do corpo é somente a necessária transformação. Ele incita, né, a fazer o bem e diz o seguinte: a prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. E como isso acontece, né? Quantas vezes a gente percebe que ao dar, a gente fica muito mais contente, né? Tem uma alegria mais genuína do que quando a gente, de repente, está a receber. Então, esse exercício do bem, a gente buscar boas conversações, a gente buscar boas leituras, levar isso aos nossos companheiros, a gente estar em vigilância, a gente estar em oração, tudo isso são práticas que nós podemos fazer. Então, o pessoal da equipe, né, os trabalhadores do centro espírita, né, quem cuida da higienização para que a gente possa desfrutar de um ambiente agradável, limpinho, quem trabalha junto à costurinha, que faz esse trabalho social de acolhimento, as nossas companheiras que são assistidas pelo centro, que estão em condições mais fragilizadas, todo esse grupo trabalha pelo bem, né? E quanto isso traz o conforto, né? A evangelização dos jovens, levando as reflexões, quem está fazendo o estudo, e quem estuda em conjunto no ESG, tudo isso faz bem para o nosso coração, é um tratamento para a nossa alma. A gente lembra também que nesse encontro, nesse relato que André Luiz nos traz, há um momento em que Alexandre visita, então, com André Luiz a casa da senhora da Esther, né? E estão sentados à mesa, e os idosos iniciam uma conversação muito triste, lamentosa, de vitimização, e se percebe que à mesa estão também, são espíritos familiares que ainda muito arraigados à questão terrena, que se alimentam ali também, que
daquela conversação deprimente, assim, né? E também até inalam o alimento físico. Eles acabam, sem perceber, num processo que na evolução em dois mundos, André Luiz fala de simbiose. A gente vê no capítulo 14 esse relato dizendo assim, a simbiose, pelos quais os chamados mortos, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte ao habitat dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, a absorver-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante e nas virtudes se habilitem, vividas, lhes ofereçam material para transformação, com que se adaptem a novos caminhos e aceitem encargos novos à frente da evolução deles mesmos, no rumo das esferas mais elevadas. Então, a gente vê com essa leitura que nós influenciamos e somos influenciados. Nós atraímos as companhias de acordo com a nossa sintonia mental. E quando nós nos levamos para o centro espírita ou para algum templo religioso que seja de nossa fé, nós estamos nos esclarecendo e oportunizando os nossos companheiros mentais, de sintonia mental, a se esclarecerem também. E não bastam apenas as palavras, é necessário a atitude, né, a vivência, como nos alerta André Luiz. E nesse momento, os companheiros nossos de sintonia acabam também tendo a oportunidade de se esclarecerem. Então, esse também é outro papel, né? Quantos se esclarecem através de nós, do nosso comportamento, da nossa ação no bem e principalmente, especialmente, através das nossas ações, dos nossos exemplos, da nossa atitude sincera, né, de se melhorar. Então, eu desejo a todos vocês um ótimo ano, que a gente possa renovar esse nosso compromisso, que a gente possa continuar estudando, continuar nesse exercício de aprimoramento, no compromisso da gente com a gente mesmo, acreditando, confiando que Deus é o nosso protetor, é nosso Pai, né? E Jesus é o nosso guia, está conosco em todos os momentos. E eu deixo vocês, então, com a música final que a gente indica, está no YouTube, Mãos de Amor, de Luiz Pedro. Que a gente possa continuar nesse exercício de trabalho, de caridade, usando as nossas mãos para o bem e para o amor. Beijo no coração de todos. Gratidão. Mãos de amor que vem trazer alívio à dor, calma ao coração que sofrer. Lembram sóis na escuridão, faróis de luz, as
mãos nossas mãos irão também poder brilhar na luz do bem, como herança dessas mãos, dessas mãos de amor. Obrigado.